vezes acaba optando pelo banho de leito, porque já está ali mais fácil, já vai mais rápido, você não tem que se dispor de tanto material e tempo, né? E às vezes nem molha lá o banheiro, mas o banho de leito, o banho de aspersão é tudo, o banho de aspersão de cadeira renova o paciente, né? E sem contar que o quê? No que ele levanta, ele está movimentando o pulmão, circulação, está movimentando o corpo inteiro, né? Mas vamos lá. Então, conseguiram entender o que é um sufixo? Qual é a palavra médica, né? Que as terminologias, que às vezes o médico vai dizer que está com uma infecção, está com algum processo. Então, o final, ó, tumor, né? O que significa tumor? Tá ali, ó. Mioma, que é oma. Mio, que é o músculo, né? Que é a parte interna, miolo do útero. Então, tá com mioma. Carcinoma, né? Carcin vem da palavra de câncer. Carcinoma é uma alteração do câncer, né? Sarcoma é outro tipo, né, de câncer, certo? Penia, no nosso caso, ó, tem até uns tubinhos de sangue aqui. Penia, deficiência, escassez. Tem alguns termos que é o contrário. Inspiração, insuficiência. In é pouco. Suficiência, pouco suficiente. Capacidade, plenitude, né? Então, a gente estava conversando com a Ana estava falando que estava com falta de ar, com insuficiência de ar, insuficiência respiratória. Certo? Deu para entender as colocações? Então, tem hora que é o prefixo, tem hora que é o sufixo, tá? Aqui, ó. Plaquetopenia. Agora há pouco nós falamos de plaquetas. Plaquetas está ligada nos fatores de coagulação. Plaquetopenia. Então, penia, escassez. Então, está com poucas plaquetas. Então, é um paciente que vai fazer uma cirurgia e ele faz um hemograma e dá que está com as plaquetas baixas. Esse paciente vai correr muito risco de cirurgia, porque ele está com a plaqueta baixa, vai desfavorecer o quê? Cicatrização. Então, na hora do processo, né, que faz o corte, vai haver o quê? Mais sangramentos, porque nós temos, durante a cirurgia, os processos hemostáticos com pinças, com cautérios, com produtos químicos que vão favorecer o tamponamento, mas junto com a formação do corpo. Por isso que pacientes que tomam anticoagulante, né, que tomam os AS, outras medicações, para evitar as tromboses, que é um outro procedimento que a gente está usando no COVID agora, eles têm que parar 5 dias antes de fazer a cirurgia. Por quê? Vai complicar, vai ficar sem fator de coagulação, tá? Calcitopenia, né? Calcitopenia é falta de cálcio, que também é uma situação de nós mulheres depois dos 45, 48 anos, né? Porque nós temos a regressão, então nós vamos, como entra no climatério, né? Para encaminhar para a menopausa, vai cessar, vai diminuir a formação de hormônios secundários, que nos ajudam a formação do cálcio. Por isso que às vezes as mulheres, né, têm mais facilidade de quebrar o colo do fêmur bem na cabeça, né? Então tem a cabeça, o fêmur e é aqui, né? Por queda de altura, da própria altura, porque usamos saltos, às vezes a gente rebola um pouquinho mais, né? E no que a gente dá aquela jogadinha, né, de sensualidade e usa o salto alto, a gente já favorece o risco de deslocar. E como às vezes a gente não faz um acondicionamento físico, não fortalece os ligamentos que seguram isso, tá? E assim por diante, tá? Então, daí eu gostaria que vocês depois olhassem bem, é bem legal. Algia, gente, ó, só para completar, algia é uma palavra que significa dor. E às vezes a gente vê no relatório, o paciente refere a algia. Não, algia não se usa esse termo
sozinho. O paciente está com dor, o paciente está com dor, tá? Agora, se eu consigo localizar aonde ele está com dor, aí eu vou colocar a continuidade de algia. Então, estou com, não é, aqui no caso é na bexiga, então ele está com cistalgia, tá? Aqui ele está com dor precordial, dor no, né? Cardialgia. Está lá no pé, podialgia. Está com dor na região anal, né? A dor ao evacuar se chama tenesmo, tá? Agora, dor na região anal, proctalgia, certo? Então, vamos lá. Continuando a questão de títulos, né? Vamos falar, então, qual é a diferença entre secreção e exudato. Porque eles chamam tudo, né? Às vezes, a maioria das pessoas chamam tudo que é secreção. Então, nós temos 3 processos, geralmente, que são as excreções, secreções e exudatos, tá? Secreção. Tive lá, fiz um processo de inflamação, piorou, meus leucócitos foram brigar com aquela região para combater aquele processo inflamatório, e no que eles morrem, eles acabam virando, transformando em secreção com a morte das bactérias e as brigas lá com os micro-organismos. Então, secreção, quando uma substância eliminada pela célula pode ter um fim específico. Qual foi o fim específico? Transformar em secreção para eliminar do corpo, tá? Então, a forma, né, da secreção bioquimicamente está aqui, né, biologicamente. E aqui está, né, uma secreção, ó, aquela parte amarelada. Essa secreção, na realidade, ela já virou, ela já saiu do exudato, tá? Que é o líquido. Quer ver um exemplo bem simples para a gente gravar? Você está com um processo espinhoso no rosto, né? Como é que você sabe que está com um processo espinhoso? Porque primeiro começa a doer, né? Começa aquela dorzinha, se você, ai, vai sair uma espinha aqui. Aí no outro dia, ou daí 2 dias, começa a ficar uma rodinha vermelha, né? E aí começa a ficar inchadinho, ou às vezes, né, na adolescência, vira um inchadão no rosto. Ó, já são 3 processos do sinal flogístico: dor, calor, rubor e o edema inchadinho. Ó, o processo inflamatório já se formou. Aí, às vezes, a gente não aguenta, vai, espreme e sai aquela aguinha. Essa aguinha é o exudato, tá? Por quê? O organismo entende que está tendo um processo e eu abrir a solução de continuidade, ele vai mandar esse exudato, essa babinha, que ele é rico, tá, em proteínas, para fechar logo, para o leito fechar logo. E aí, para quê? Para voltar à minha vida normal. Aí eu vou lá e espremo de novo. O que eu faço? Eu tiro, eu estrago todo o processo que, enquanto às vezes eu dormi, né, em 6, 8 horas que eu dormi, que o organismo fez para fechar, para criar um meio fácil para as veias crescerem, para fazerem a trama e amadurecerem e cicatrizar, tá? Então, o correto, aí o que eu tenho? Então, quando eu tenho uma espinha, o que eu tenho que esperar? Tá madura. E o bom era nem mexer, porque ela vai, né? A não ser às vezes aquelas internas e tal, que aí você tem que usar compressa de água quentinha para ver se ela supura, né? Vem a furo. Então, aí, quando ele forma a parte amarela, né? Então, ó, dor, calor, rubor, edema, aqui, aquela coisinha vermelha te incomodando. Quando ele começa a apontar a pontinha amarela, é sinal de quê? Infecçãozinha. Você tá com uma infecçãozinha. É um processo infeccioso. É o quê? É o pus. Né? Então, ó, dor, calor, rubor, edema e secreção. Aí é um processo inflamatório. Infeccioso, desculpa, tá? Certo? E aí vai ter a secreção.
certo? E o exudato, então, é o líquido, né? Tá aqui, ó, um líquido com alto teor de proteínas séricas, com leucócitos, né? Que ficaram lá nos protegendo, produzido como reação de danos nos tecidos e vasos sanguíneos. Que é o quê? Eu apertei, eu fiz um trauma. E aí, por eu ter feito o trauma, o nosso, né, DNA, RNA lá nas células, lá no interior do núcleo, começa a gravar que você tem essa fissura, essa cicatriz. Por isso que ficam as marquinhas no rosto ou em qualquer lugar, tá? Então, o exudato, gente, é o líquido que sai aquela babinha. E a secreção é a forma de pus, né? Vulgarmente falando, tá? Então, por que a gente precisa diferenciar isso? Vai diferenciar na coleta, vai diferenciar na avaliação, quando vocês aprenderem sobre feridas, vai ser muito importante vocês entenderem qual é a fase de exudato, qual é a fase que ela libera mais exudato. Na parte da cirurgia, qual é o processo, porque às vezes muitos pacientes, no processo da exudativo, ele começa a soltar, né, muito exudato para migrar, para fazer esse processo de fase inflamatória, não inflamação, ele acha que já pegou a infecção hospitalar. E na realidade, não. É um processo dentro do processo de cicatrização que onde nós temos uma quantidade de exudato maior, tá? Por isso que a gente tem que saber o que PO que ele está, qual é o procedimento, qual o tipo de sutura, qual toda, né? Juntar anamnese, exame físico e os dados que você tem, tá? Então, o exudato, né? Eu vou até aumentar aqui bem aqui, ó, pra gente ver. Ó, exudato é essa babinha que tem aqui, tá? Que é o organismo, né? Olha que é uma lesão. Pode ver que ela tá com as bordinhas irregulares, já tá começando a fazer fibrina, que é a secreção, que morreu. O exudato fica em contato com o ar e como essa parte está sem vaso para irrigar, para absorver essa proteína, ela vai apodrecendo. E no que ela vai, né, morrendo, vai se formando a secreção. A secreção, ela passa em vários processos. Primeiro ela começa com fibrina, o exudato, depois a fibrina, depois esqueci o nome, fibrina. Oh, gente, desculpa, esqueci esse nome branquinho. Desculpa, é a fibrina. E depois vem a necrose. Por isso que o povo fala que quando as feridas, né, o povo está com escara e está com necrose. É escara. Na realidade, a escara é a última fase da necrose, que é aquela preta, né? Então, o paciente, hoje, né, a lesão por pressão, o paciente não está com escara, está em fase de escara, né? Onde está preto, tá? Mas vamos voltar, porque às vezes é muita informação e a gente fica assustado. Fala, não vou aprender nada disso. Vai sim, devagarinho a gente vai formando, tá? E aqui estão vários tipos de exudato, né? Então, vamos supor que você vai lá, o médico quer que avalie, porque a família fala, olha, tá saindo uma babinha espessa, esbranquiçada, mas também um pouquinho de vermelho. É esse aqui do meio, ó. Ele está sero-sanguinolento. Dentro do exudato, ele já machucou tantos vasinhos, já rompeu os vasinhos ali, né? Ou por trauma, ou pela própria lesão que vai se abrindo, vai formando sero-sanguinolento. É a mistura do sangue, que teve a ruptura de vasos, com a fase inflamatória do processo do organismo que começa a mandar o exudato, tá? E também tem o fibrinoso, olha ali, quando há extravasamento de grande quantidade de proteína plasmática, né, que é onde tem o rompimento das células. Nós já vimos que sai os vasos, as células se rompem e lembrar, gente, lembrar bem daquele aprendizado que a gente teve lá no 2º grau, quando a gente aprende na primeira aula de biologia, e vai falar sobre seres vivos, que nós somos compostos por células. E o exemplo que a professora dá é o quê? Mostra o quê?
Ah, meu Deus, faltar na aula esse dia. Mostra um ovo, né? Mostra um ovo. Um ovo estalado bonito. Não é o que eu estalo, porque, olha, pelo amor de Deus, eu não sei fritar ovo, tá? O ovo, né? O ovo lindo, ele é branquinho, certo? Tem bordas, você consegue delimitar, e tem a gema, que é o núcleo. Então, a célula é composta basicamente pelo núcleo, aquele amarelinho redondinho, bonitinho. Citoplasma é a parte branca, é a clara, e a membrana citoplasmática é o que envolve o ovo, tá? Que é o que, né, que dá a forma do ovo. E com isso, a gente vai trabalhar muito com isso, aonde que rompe, onde que trabalha, né? Como é que se mata um micro-organismo? O antibiótico vem o quê? E ele rompe a membrana que envolve a célula. Por quê? Estando desgovernado, desequilibrado a membrana citoplasmática, o núcleo para de trabalhar. E se a célula, né? Tipo, o micro-organismo entrou ali no citoplasma e tá falando, gente, vamos multiplicar, vamos passar para o meu lado, tal, tal, tal. Aí tem gente que vai e adere, e aí começa a multiplicar a informação que ele tem. E aí tá na celinha fechada. Rompendo essa membrana, fala, não, nós vamos, cada um vai cuidar de si. Vai ver, vamos procurar outro lugar, porque esse não tá. E aí o micro-organismo não tem força. Por isso que o antibiótico vai lá e quebra essa, Pode dizer essa membrana. que o antibiótico é para fazer o rompimento da Da membrana. membrana. Isso, para impedir que a célula se multiplique. Tá. Né? E assim, aí, ó, vamos só complicar, aumentar mais um pouquinho, os radioisótopos e a quimio, tá? Ele vai mais além, Ana. Ele vai, Ana e meninas, Marlida, Iane, Thierry, Leonardo, meninos, desculpa que é um menino. Ele vai no núcleo, porque aonde é que fica os nossos códigos, né? De olhinho azul, de olho verde, de cabelinho liso, de cor de cabelo. Vai dentro do núcleo, dentro da gema. O nosso RNA da mãe e do pai ficam lá entrelaçados, né? Dando todos os comandos. E a químio vai lá no núcleo, impedindo que essa célula alterada se crie, deixando só as células vivas, as células corretas do corpo, tá? Só para a nível de vocês entenderem como é que funciona. E já começar a formar, né, as ideias, tá? E o purulento, né, é a forma quando já falou que já fez a fibrina, já passou para a necrose. Às vezes tem lugares que quando é muito pequeno, ele não consegue chegar em casca, formar as casquinhas, mas ele vai se concentrando, então vai ficando amarelo, vai, se tem mais as chamadas pseudomonas, estafilococcus, que são infecções voltadas do hospital, elas vão ficando mais esverdeadas, tá? Então, e quando tem sangue, o sangue vai morrendo, vai ficando mais amarronzado, de vermelho para o marrom. Por isso que são dados que muito importantes para a gente estar sabendo até cuidar do paciente. Vamos supor que o teu filho ou teu sobrinho solte um escarro, né? Saída de escarro esverdeada. Meu Deus, está com infecção. Primeiro tem que ver se quanto tempo esse escarro está aí, essa secreção está aí. Porque por ela estar também há muito tempo alojada, 10, 15 dias, ela vai ficando mais densa e vai ficando mais concentrada e alterando a cor. Agora, se já está com o processo junto com febre, veio de um outro processo, de outra doença mais infecciosa, pode ser que está uma infecção hospitalar. Então, por isso que a gente tem que estudar muito, né? Para não ficar, às vezes uma pessoa vem e fala, estou com uma infecção hospitalar. Não, a gente fala assim, olha, a gente tem que estudar para depois. Por isso que às vezes as pessoas acham que a gente assim, a enfermagem não sabe, o médico tudo fala que é viróis, viróis, viróis.
existe o período pré-prodrômico das doenças, para depois a gente definir, né? Por isso que às vezes o povo fala, o Ministério da Saúde não sabe o que está falando. Enquanto ele não tiver realmente fatores, conclusões, alinhamento de ideias, não dá, gente, nós não podemos confirmar tudo. Então, o que a gente vai fazendo? Vai usando medidas gerais que não agridam tanto as pessoas e trabalhar com o que tem, né? Então, por isso que às vezes vão falar, a gente não sabe mais nada, sabe se é mentira, se é verdade. As doenças estão aí, os cuidados estão aí, né? E nós estamos tendo prova, porque como nós fizemos, né, esse diminuição, nós ainda estamos com um número baixo. O problema é a questão de respaldo fora, né? Porque a gente não tem esse recurso, que como era uma cidade há um tempo mais voltado para turismo não pensa em doença, né? A gente só quer as pessoas bem, porque a pessoa que está doente, ela não vem para turismo. Então já começa o perfil, né, que diferencia, certo? Vamos lá. Então, olha aqui, a fibrosa, né, desculpa, a serosa é bastante secreção. Então, o paciente está lá tá com uma lesão, você está andando de bike, tá ali, né, fazendo os exercícios e você acaba se ralando, né? O processo de ralação chama escarificação da pele, né? Você escarificou a tua pele, você rompeu as barreiras de proteção da tua pele. E aí ele vai formar a babinha e logo forma a crosta. Por quê? A região não é tão vascularizada, o extrato córneo, né? Porque a função dela é manter-se íntegra. E aí, logo, com a contagem com o ar, ela vai formando a crosta. Aí a gente vai lá e arranca. Que é gostoso aquela casquinha, fala a verdade, né? A casquinha é uma delícia, ele tá ali arranca uma casquinha. Não façam isso, tá? Apliquem soluções em volta para estimular o fechamento e deixa a casquinha sair naturalmente. Porque enquanto essa casca tá ali, o organismo tá trabalhando para fechar as bordas. E a hora que a casca sair é que já fechou. E aí ele não vai memorizar essa cicatrização, tá? A solução antisséptica? Isso, solução antisséptica. Pode usar o AGE, né? Os ácidos graxos essenciais, mas aí só quando nas bordas, não em cima da solução de continuidade, né? Porque ele não é uma solução estéril, tá? Tem pomadas, mas aí a gente tem que saber a quantidade mínima para não aproximar nas bordas, porque senão eu vou entumecer as bordas, elas vão ficar inviáveis, né? Então tem todo um processo que às vezes as pessoas vão tacando pomada, e depois não sabe tirar, atrapalha o processo e tudo mais. As fibrinosas, que depois a gente já viu que é um processo acima da serosa. Catarral, então a pessoa está lá com gripe, né? Vai formando catarro, vai aumentando, porque o que acontece? Com a gripe, resfriado, diminui o potencial, né, de respiração, de troca gasosa. Com isso, o pulmãozinho vai ficando mais encharcado. E vai ficando mais tempo e vai formando o catarro. E depois vem a época de expelir o catarro. E muita gente tem nojo, realmente, né? Já vem de formação que catarro é nojo. Na realidade, gente, a gente tem que adorar sair. Tudo que sai do teu organismo, como o teu organismo espelha, é sinal de que está te liberando. E, infelizmente, a pessoa engole. O que faz? Está jogando de novo para dentro do corpo. Aí o corpo, além de, tipo assim, estou me livrando desse para poder tirar o resto, põe para dentro novamente. E aí o que acontece? Ele estava no pulmão, foi para o estômago. Do estômago ele tem que passar pelo intestino, ou pelo rim, ou todo o processo da sanguínea para ser liberado. E aí você está atrapalhando o teu processo de liberação. Por isso que a aspiração de paciente é muito importante, a enfermagem. E às vezes os técnicos dão uma fugidinha. Não fujam de aspiração, gente. Aprendam.
E entendo que a aspiração é uma libertação para o teu paciente, tá? Você está ajudando muito o teu paciente. E aqui, uma purulenta é um processo. Tá andando de bicicleta e pã, bate a canela, né? No meio-fio, em algum lugar, e vai fazer aquela coleção. Faz um abscesso, uma coleção de pus, né? Às vezes ele se rompe com compressa, ou às vezes você vai ter que fazer uma punção com agulha para retirar. Ou até mesmo fazer uma solução de continuidade, que daí o médico vai fazer com lâmina para abrir e para retirar todo esse pus, tá? E aqui o hemorrágico, que quando você, né, continua naquela pancada da bicicleta, além de magoar aquela região, né, fazer um trauma naquela região, rompeu vasos. O que é uma hemorragia? Hemorragia é um sangramento, quando o sangue sai do seu círculo natural, tá? E uma quantidade não esperada e vai hiperexcitando aquela região em volta e vai morrer, porque ele precisa de circulação do movimento dentro do vaso que tem ali para se manter vivo. E o sangue é muito rico, né, gente? O sangue passa tudo ali. E por ele ser muito rico, ele também tem muitos micro-organismos. E parado fora do leito, sem estar correndo, ele vai formar um processo infeccioso, tá? Por isso que são os hematomas, né? Que vão tomar cuidado dos abscessos, as coleções, que a gente também chama, tá? Então, aqui, ó, é o extravasamento de sangue. E o último, que é o pseudomembranoso, que é uma falsa membrana, né, que está protegendo, são as placas que vão se formando. Geralmente aqui o exemplo foi de garganta. Uma coisa que nós temos que tomar cuidado, que está voltando, né, é a difteria. A difteria, gente, quando você está com uma amidalite, né, ó, ite, inflamação, você vai passar, né, chama amidalite, mas você já começa a ter placas, igual essas aqui, ó, tá? Lá nas amígdalas. Você pode ver a úvula, né? E essas placas. A tosse você consegue expelir e sai pontinhos de pus. Ótimo, tá? Já a difteria, o que acontece? Ou a croup, né? Essa placa, ela vai se juntando e se forma uma placa inteira, compacta. E a hora que ela se desprende, o que acontece? Ela tranca o canal, ela desprende inteirinha. E ela tranca o canal de respiração. Ô, E prof, aí, pacientes morrem. Oi? eu tive isso agora de placas, tipo o tamanho do dedo do mindinho, assim. Tamanho não, mas um pouco maior que a metade. Mas é por isso, né, que o Covid... Porque o que o Covid? Ele forma placas. Tanto que, assim, o raio-x do Covid, qual é a diferença? A pneumonia fica branca, né, e mais a parte de base, porque o líquido é mais pesado que o ar, vai ficando embaixo, vai ficando nas pleuras. Por isso, a tapotagem, paciente em decúbito dorsal, paciente em decúbito em prona, paciente em decúbito em supina, para fazer a drenagem, né? Aqui, ó, e no pulmão, a secreção é tanto que ele envolve o alvéolo e o alvéolo não consegue nem se expandir e nem fazer troca. Ele plastifica. E a radiografia, eles falam como se fosse você pegar uma foto, estou aqui, né? Um desenho aqui, e colocar um plástico na frente. Não tem nenhum plástico. Pode ocorrer um plástico, ó, ele fica, a radiografia fica parecendo plastificada, tá? Porque a secreção... os dois, pode ocorrer ou na garganta ou só pulmão. Sim, e aí, como ele, né, a secreção tá ali, ele se aloja ali e forma ali. Que bom que você conseguiu expelir e não ir para o pulmão. Porque, gente, nessa fase, vamos aprender também a respirar, né? Fazer o processo de inspiração pelo nariz. Porque nós temos as vibriças, né? As nossas vibriças ali que já vai segurar o micro-organismo para não deixar entrar. E a gente respirando pela boca, ele entra, ele vai direto. Certo? Então, olha quanta, né, quanta coisinha que a gente, quantas situações que a gente discute
e que, tipo, às vezes fala assim, ah, Milene só sabe falar do Covid. Não dá, é porque está tudo entrelaçado à nossa saúde e que vai depois refletir nisso. E aqui, né, os processos que vão fazer as coletas de exudato. Então, eu apresentei aqui o cotonete simples, tá? Cotonete em casa. O potinho, eu não tenho um potinho, mas eu peguei um potinho. E os cotonetes próprios. Mas por quê? Porque cada tipo de coleta nós vamos ter um tipo de... eu vou aqui já direto. Opa, tá tão longe assim. Um tipo de suave. Ó, então aqui, lá na folha 17, vai mostrar os tipos de suave que a gente tem. Então, dependendo do que eu vou, se eu vou ter numa ginecologia, se eu vou ter num geral, se eu quero uma pulmonar, a empresa vai comprar o tipo de suave correto para a gente fazer a coleta certa, tá? Professora, mas você vai muita coisa para decorar. Gente, a gente saber que já tem um diferencial e na hora conversar com a pessoa, onde você for falar, que você for coletar, você já tá de vários ganhos, né? Então, agora eu vou voltar lá, né? Então, esses tipos vão mostrar que tipo de coleta que a gente vai fazer, tá? Então, o que eu tenho que lembrar? Então, aqui eu vou fazer uma coleta dessa lesãozinha aqui, né? Olha bem, essa lesão, ela já tá com exudato escorrendo. Esse exudato aqui eu não vou coletar. Primeiro, ele já se contaminou com as células da pele, tá? Então, como eu vou fazer a coleta? Eu vou coletar das bordas e bem no centro, lá no fundo. Porque aqui está mais externa, ela já está em contato com o meio externo. Então, ela já pegou a contaminação, já pegou os recadinhos externos. Por isso que às vezes tem médico que pede para primeiro fazer uma antisepsia para depois coletar. E tem outros que já querem que assim que tirar o curativo, tá? Coletar. Gente, é uma coisa que a gente pede, né? A gente vê que às vezes estão fazendo isso. Pedem para ir tomar banho, para tomar o banho para já aproveitar, lavar o curativo, para depois fazer o curativo. Não façam isso, tá? Por quê? Vamos pensar, ela aqui está no joelho, ela vai tomar banho de pé, certo? Ou mesmo que seja sentado, o que vai acontecer? O que vai escorrer? Todo o suor. Se for lavar a cabeça, então, pior ainda, né? Todo o suor do teu corpo vai passar por ali. Ai, professora, que exagero. Infelizmente não é. Aí você está com uma solução de continuidade numa área que é estéril dentro do teu corpo, né? Que já tem uma pele para proteger, ela está aberta e você vai trazendo mais informações. Nós sabemos que existem os micro-organismos que são patogênicos e os não patogênicos, né? Patogênicos. Gênicos, formação, patos, doença. Então, patogênicos. Os que não são patogênicos, que não causam doença, eles são meus, tá? Agora, se eu peguei da rua, eu peguei de outros indivíduos, são outras informações que para o meu organismo conversar, adequar, entender, eu vou baixar a minha guarda. É quando você está conversando com uma pessoa, o que a gente fala? Conversa, foca na pessoa, não é? Olho no olho, ouvir o que a pessoa está falando. Agora você está lá. O que acontece? Você não está prestando atenção, né? Então, quando vem informações diferentes para o meu organismo, ele dá uma baixadinha na guarda, para um pouquinho e vai observar o meio. É aí aonde existe, né, os famosos oportunistas que entram. E aí, às vezes, podem desenvolver doenças ou podem alterar o teu costume. Entendeu? Por isso que visitas não podem... Por que as visitas não podem sentar na tua cama? Não pode, hoje nós não podemos, né, só encostar a mão. Por quê?
que você, nessa troca de abraço, nessa troca de proximidade de fala, no sentar na tua cama, às vezes você vai puxar o lençol, você encosta e você vai baixando a tua imunidade para entrar em contato com esses indivíduos, né, esses micro-organismos novos que estão chegando, tá? Então, por isso que alguns médicos pedem que ou lavem antes ou lavem depois, então vai depender da escola que o médico convive e também qual é o propósito que ele quer, junto com a CCIH e a SCIH, que eles estudaram da melhor forma, tá? E sempre, gente, registrar. Porque às vezes a coleta não dói. Mas se a pessoa reclamar de dor, o que pode ter? Se ela se ralou no asfalto, pode ter fagulhas ali dentro, que estão ali dentro, e o que acontece? Vão impedir o fechamento dessa lesão. Eles vão estar sempre produzindo mais leucócitos para tentar empurrar para dentro. E o corpo, ao mesmo tempo, quer fechar. E aí acaba não fechando. Então, por isso requer, às vezes, uma inspeção, botar uma lupa, abrir mais um pouquinho e, às vezes, tirar, às vezes, o corpo estranho. E aí o corpo fecha naturalmente. E vai fechar em processo de segunda intenção ou intenção retardia, de dentro para fora, para tirar tudo. Porque às vezes ela quer a briga dele. Enquanto ele quer levar para fora, o corpo quer fechar por cima, tá? E o melhor nesses dois processos é sempre de dentro para fora? Na realidade, o dentro para fora tem que ficar aberto, né? Então você tem que pensar que de dentro para fora tem que ficar a lesão, tem que estar aberta. Você não, o corpo não pode fechar, então você tem que botar um dreno, né? Tem que estar sempre vigiante para ele fechar nesse sentido, né? Por que as incisões são diferentes, elas têm que fechar assim, mas por isso que elas são suturadas e não pode ter nada de micro-organismo ali, porque um que tiver ali vai fazer uma coleta, ó, fica um abscesso e não consegue fechar. Se ele sair, por sorte, vir para cima e a gente conseguir abrir só o fiozinho e sair, beleza. Mas vai ficar um pouquinho aberta para ela vir fechando. Porque se ele não fecha, o que acontece? O organismo vai ficar mandando exudato para melhorar e aonde vai formar mais abscesso. O nosso corpo é muito inteligente, tá? Então, por isso, né? Sempre registrar, sempre dar atenção na reclamação do paciente. Ah, não, é chata, é frescura, é manhosa. Gente, a gente tem que valorizar, tá? E voltar a observar, tá? E nós vamos falar agora de secreção. Então, aqui, ó, já tem 3 tipos, né? Olha a secreção ocular, né? Na saidinha ali do dacriocisto, né? A secreção, essa aqui é uma secreção vaginal, né? Ou pode ser de secreção de esperma também, né? Não deveria estar na mão assim, mas aquele que botaram uma pomada para tirar foto, espero, né? Ou seja, da pessoa também que tirou foto para mandar, né? Nossa, né? Nós vamos cuidar, nós vamos usar